Olá! Oi, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com o nosso Café com Direito, com a minha colega querida doutora Carolina, e nós hoje, em especial, vamos abordar um tema sobre direito imobiliário, mercado imobiliário, algo importante aí para trazer como instrução, né, para você, consumidor final, enfim, para o prestador de serviço ou para quem tem interesse nesse tema. Nós vamos abordar alguns cuidados importantes que precisa se ter, né, na aquisição de um imóvel na planta. Mais especificamente, podemos falar sobre apartamentos, digamos assim, que eu acredito que sejam, temos que nichar aqui, focar em algum ponto, não temos muito tempo para abordar sobre esses assuntos. Então, primeiro passo importante, né, acho que isso é fundamental, né, é buscar uma construtora idônea, né? Acho que isso é algo muito importante. O primeiro passo é isso, é tentar achar uma construtora onde ela, enfim, você procure os imóveis que ela já construiu, né? Falar com as pessoas que já adquiriram imóveis dessa construtora. Então, a importância de ter esse olhar, né? De buscar uma construtora que já tem algum tempo no mercado, né? Que já está estabelecida no mercado. Se essa construtora já entrega as unidades no prazo estabelecido, então são questões pequenas, que a princípio podem ser pequenas, mas que são extremamente relevantes, né, para definir a escolha da construtora. Por que isso? Porque geralmente uma compra, uma aquisição do imóvel na planta nunca é um valor baixo, é um valor sempre considerável e requer tempo e prazo, né? Então, geralmente aí entrega os apartamentos em 4 a 5 anos, né, que as construtoras acabam oferecendo para os clientes a entrega nesses prazos, né? Então, isso é um primeiro passo. O primeiro passo desse cuidado, então, é buscar essas referências fundamentais para decidir e escolher, né, com quem vai se iniciar as negociações, né, em relação à unidade. Outro ponto importante e fundamental é tentar, né, num primeiro momento, pesquisar um pouco, né, sobre a questão documental da construtora, né? Enfim, ver se não tem processos judiciais contra essa construtora, porque isso é sim um sinal importante, né? Ver se essa construtora está cumprindo com os deveres estabelecidos nos contratos. Então, uma pesquisa judicial em relação a se tem ou não tem processos contra a construtora é algo relevante e importante de se verificar, né? Algo também que é fundamental, obviamente depois de feita a negociação, e ali nos contratos preliminares, a importância também de se verificar a questão da situação jurídica da construtora. Se a construtora ela se enquadra numa situação de incorporação ou se ela se enquadra numa situação de condomínio. São questões diferentes e importantes de se verificar em relação à segurança jurídica do negócio, né? Porque hoje se sabe que as construtoras que buscam o meio da incorporação são as construtoras que apresentam uma segurança jurídica melhor para o consumidor. Em que sentido? Elas têm geralmente, né, mais segurança do negócio. Em que sentido? Nas matrículas, né? O cartório de registro de imóveis geralmente tem, né, da cidade onde você vai comprar um imóvel, você teria que buscar, né, fazer uma análise disso, né? Por exemplo, ver se o terreno realmente está incorporado, né?
se realmente as pessoas que estão fazendo o negócio são aquelas que estão no contrato, né? Então são uma série de situações técnicas específicas que é importante às vezes uma assessoria, principalmente para quem é leigo no assunto, né? Por quê? Porque são questões realmente bem técnicas e que são importantes ter uma assessoria nessa escolha, né? na pesquisa desse registro, né? dentro do cartório do registro de imóveis, né? Então, cuidados com a documentação, fundamental. Tem que ter cuidado com a documentação, saber se realmente os contratos, né? Os contratantes são os mesmos, quem são os donos, quem são os contratantes, quem são os procuradores, se existe um banco atrás também avalizando todo esse processo, né? Se é estabelecido o patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? É registro na matrícula do imóvel exatamente do prédio todo que está sendo construído. Aí abre-se CNPJ, tem contabilidade, tem toda uma situação financeira mais segura, né? E claro que acaba sendo talvez um pouco mais caro para o consumidor final, mas também uma segurança em relação aos prazos de entrega, né? Porque o que eu digo? Por que eu falo sobre isso? Porque quando se compra o imóvel na planta, né, tem uma expectativa de direito através do contrato de promessa de compra e venda. Então, o que acontece nesses 4 ou 5 anos que a construtora promete entregar o imóvel? Pode ocorrer muitas coisas até lá. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, o caso, né, do Covid ali, né, que eu sei que muitas construtoras quebraram diante dessa situação, caso fortuito, força maior, digamos assim, né, e que abalou muitas construtoras e, enfim, o pessoal deixou de investir e foi colocar como prioridade financeira justamente sua família, suas necessidades, enfim. Então, são casos que podem acontecer, né? Assim como também, isso é uma questão de fato externo, mas também pode acontecer do gestor, né? Do proprietário, enfim, dono da construtora também ter problemas financeiros. E aí, por isso que é fundamental que quando se inicia um negócio desse porte, porque não é um negócio de pequeno porte, sempre é um negócio de médio a grande porte, porque envolve volumes de dinheiro, é importante toda uma assessoria técnica, jurídica nesse sentido, para que você possa entrar com segurança, sabendo que se o que ocorrer, quais são as garantias que você vai ter em caso, né, de situações que possam ocorrer, né, com a construtora em si. Por outro lado, também tem outras formas, né, de aquisição de imóvel na planta que as construtoras fazem através de condomínio, onde as unidades são constituídas através de condomínio. E aqui tem também situações delicadas que têm que ser analisadas, como por exemplo a inadimplência. Por exemplo, começam nesse caso, né, se tiver 1 ou 2, 3 unidades que já não conseguem continuar efetuando os pagamentos constantemente conforme os contratos e conforme tudo que foi avançado entre os contratantes, pode ocorrer, obviamente, uma quebra de caixa, um problema nesse tipo de empreendimento. Então, por isso que a escolha é muito técnica em relação à escolha como que eu vou adquirir o imóvel na planta, se é através de condomínio ou através da incorporadora. São escolhas técnicas e são escolhas que têm muita diferença, porque às vezes tem diferença até no valor do imóvel, né, colocar no mercado. Às vezes é mais barato o imóvel através do condomínio, né, do que o de uma incorporadora, que traz uma segurança jurídica muito maior. Então, tecnicamente e através da análise minuciosa, né, dos documentos, tanto dos contratos, né, também olhar as cláusulas contratuais antes de assinar o contrato, né, porque
Porque tem cláusulas ali que podem ser extremamente abusivas, como juros colocados ou questões de se houver atraso na entrega da obra, existe uma penalidade para a construtora em relação a isso ou não? Então são questões muito técnicas que têm que ser analisadas e que precisam, né, de uma certa forma ter uma clareza muito grande, porque afinal de contas são aportes financeiros que se faz, né, periodicamente, né, com reforços às vezes durante o ano também, e que causam aí impactos na negociação e na estrutura do negócio. Então, eu vejo que é fundamental ter esses passos, ter esesses cuidados na hora da escolha. Então, a questão que eu estou trazendo aqui é prévia, né? Prévia à assinatura do contrato. O que a gente vê muito, né? E a gente acompanha situações de que eu vou lá, eu me apaixono por imóvel, é isso que eu quero, eu já saio, cabe no meu bolso, eu consegui o financiamento e eu já vou lá e já assino o contrato e eu não leio nada do contrato. E depois a gente não sabe durante esse tempo, 4 ou 5 anos, o que pode ocorrer e situações que podem sim ocorrer. Tem vezes que ok, dá tudo certo, mas tem vezes que as coisas realmente têm algum impacto, né, e que precisam de um cuidado, de um olhar mais especializado, né? Então, trazendo isso para vocês, e até aqui eu também trago outro ponto agora que eu lembrei, eu anotei algumas coisas, em relação ao memorial, né, da incorporação. Também, como a unidade não está pronta e você vai ver uma planta, então a importância, quando existir a incorporação, você solicitar o memorial da incorporação, uma cópia, né, do memorial da incorporação, porque lá vai ter detalhado tudo que vem no imóvel, né? Se vem piso, se não vem piso, se vem gesso, se não vem gesso, se vem acessórios de cozinha, acessórios dos lavabo, do banheiro, enfim. Então é importante você pedir essa cópia do memorial, você ter essa cópia do memorial, que é algo a ser checado também no momento, né, que você vai fazer o contrato, que faz, na verdade, o memorial é a parte anexa ao contrato de promessa de compra e venda. Então, que também é fundamental que esteja ali inserido, né, e adicionado o memorial descritivo no empreendimento. Então, é importante isso, né? É importante também saber que tem na escritura pública, no final, né, o ITBI, tem que recolher imposto, né? Então, sempre digo assim, tem que olhar a estrutura toda do negócio. Então, tem que reservar já nesse tempo um valor, né, geralmente para custo, né, para a escritura definitiva do registro posterior da matrícula do imóvel. Também é fundamental que se tenha, né, e se reserve esse valor, né? E a metragem do imóvel, isso é algo que eu vejo assim, as pessoas não conferem, mas já vi processos, né, contra construtoras em que foi estabelecido no contrato uma metragem X e depois foi encontrada uma metragem menor de fato, né, no imóvel. Isso aí também dá causas de discussões jurídicas grandes, né, e problemáticas, né? Acho que isso é fundamental. E a questão dos índices de correção monetária quando é parcela, né? Então, também tem que olhar que tipo de índice escolhido, né? E todas essas questões que eu trago aqui, que às vezes saem da visão do consumidor, digamos, leigo, que não tem conhecimento específico nessa área, pode acabar impactando no final do valor da compra do imóvel, porque geralmente qual é o grande benefício de se comprar um imóvel na planta? É o valor ser menor mesmo do que tu comprares um imóvel já pronto, né?
Então, tu vai com o tempo, né, fazendo as reservas para fazer esses pagamentos. Então, a grande questão, né, é cuidar do saldo, a questão do saldo devedor e se atentar para os índices colocados no contrato, que conforme for, né, conforme o índice escolhido, pode acontecer uma grande reviravolta de um ano para outro, o índice subir e você acabar, né, pagando, enfim, a mais do que é necessário. Então, algumas coisas também que é importante olhar em relação, principalmente em relação à entrega das chaves. Isso aí é onde tem às vezes os maiores problemas, né? Porque se promete contratualmente uma época X e às vezes acabam atrasando, né, mais do que o necessário. Então, importante nessa fase, caso a construtora não entregar o imóvel na data atrasada, aí você precisa buscar um auxílio, né? Porque esse é o momento de negociação. É uma negociação, inclusive, financeiro em relação ao negócio jurídico inteiro, né? Por quê? Porque a construtora não deixa muitas vezes de cumprir a parte dela. E por outro lado, né, no sistema de incorporação, obviamente eu vejo que existe uma segurança maior para quem adquire, justamente porque eles têm um controle, né, e uma gestão patrimonial e financeira do empreendimento muito mais sólida. Então, a questão da inadimplência nas incorporações eu vejo que é mais reduzida do que nas situações condominiais. Então, é importante, né, que o contrato, né, depois, enfim, escolhido a construtora, visto todos esses pormenores, assinou o contrato de promessa de compra e venda, pegue esse contrato de promessa de compra e venda e imediatamente registre isso na matrícula do imóvel. Vou gastar um pouco mais, não importa, vai lá e registre. Isso é fundamental. Eu vejo muita gente comprando imóvel na planta e deixa em casa o contrato e não segue adiante. Por quê? Porque você vai ter uma segurança jurídica muito grande ali e que eu também não vou falar agora, não tenho tempo para falar mais as implicâncias disso, mas é importante que você pegue esse contrato, leve no cartório de registro de imóveis e registre na matrícula que você é o promitente comprador dessa unidade, certo? Tem várias outras questões, né? Mas essa questão da segurança jurídica é a principal, né? Porque são vários detalhes e muitas vezes pode ser só mais um investimento, mas às vezes é o investimento da família, né? É o único investimento da família. E quantos casos a gente vê da entrega não ser feita e dos prédios nem mesmo serem construídos? E de construtoras ou outras empresas que já tinham um histórico. Então, essa parte da segurança jurídica também é um investimento, não é só a compra do imóvel que é um investimento em si, mas fazer um investimento de, antes da compra, já verificar a questão de como que está a construtora, a questão dos seus sócios, como é que está a questão da administração, a parte financeira, se existe processo judicial, o histórico das entregas das outras obras também, isso é essencial. Ali outro ponto que tu trouxe, que às vezes as pessoas não prestam atenção, é sobre os índices de correção. Às vezes escolhem índices de correção que varia a cada ano e às vezes no próprio de um mês para o outro. E aí não tem uma segurança de quanto que no ano vai ser corrigido aquele valor. Outro ponto importante que às vezes só vai saber quando realmente comprou é a parte do aporte financeiro. Que além daquilo que você realmente contratou e pagou as parcelas que você fez, pode ser que a empresa que está lá construindo te cobre um valor a mais pelo aporte financeiro que é obrigada a fazer e foge daquela organização financeira. E não quer dizer que a pessoa não vai poder investir, mas ela está ali resguardada e ciente que pode vir a acontecer isso. E além também da parte final, né? De imposto, de escritura pública, tudo isso é um valor alto, porque ele é correspondente ao valor do imóvel, fora uma assinatura você tem que autenticar, isso também é valores de questões pequenas, mas questões grandes também que acabam vindo depois da própria entrega do imóvel. Então a segurança jurídica também é um investimento, né, da compra ali do imóvel. O que a Carol está trazendo, eu acho que é importante frisar que eu já acompanhei uma situação de uma senhora que era o único imóvel que ela tinha e ela decidiu comprar um imóvel na praia.
Então ela vendeu na cidade onde ela estava, né? Vendeu aquele imóvel e comprou, em resultado desse dinheiro, comprou outro imóvel na praia, ou seja, num lugar onde ela não conhecia ninguém, ela não tinha relacionamento com ninguém, não conhecia a construtora, colocou todo o dinheiro dela lá e a construtora quebrou. Vocês pensem o tamanho do dano, né, dessa situação. Então ela foi para um sonho, ela tinha um sonho de morar na praia no final da vida dela, né? E além de não ter, a construtora quebrou, e depois o prédio foi embargado, o Ministério Público entrou com ação civil pública embargando toda a obra, e você veja o tamanho do impacto disso, né? Porque ela acabou ficando sem o imóvel dela da origem e sem o sonho que ela queria realizar. Justamente por quê? Por falta de assessoramento e de cuidado e cautela na aquisição do imóvel. Então, realmente... Pode acontecer situações como, por exemplo, a pandemia, que realmente interferiu e atingiu a todos. Mas a gente não pode deixar de se esquecer que essa venda que eles fazem, eles são vendedores, né? Então eles vão passar a maior segurança jurídica na fala, eles vão realmente querer, aquilo ali é o produto deles. Então eles vão, né, fazer toda uma propaganda e passar uma segurança e uma confiança que aquilo ali realmente vai ser feito, mas existem os fatos, né? Existem os fatos, e todos esses documentos, por serem grandes investimentos, eles são públicos, eles têm que ser registrados. Então não é, talvez mês que vem isso vai ser registrado, talvez daqui a 6 meses. Não, realmente tem que ser registrado, e a partir disso aí sim que começa a se ter indícios de segurança jurídica do negócio. Exatamente, porque você buscar o teu direito depois da justiça, obviamente, né, nesse caso dessa senhora que eu acabei de dizer, ela entrou na justiça, só que foi depois sendo descoberto que os proprietários não tinham nada mais no nome deles. Na verdade, eles não tinham nada no nome deles quando construíram o prédio. Então, elas não conseguiram nem se restituir. Ela tem uma sentença, ela tem um papel, um documento, uma sentença jurídica procedente ao pedido dela, porém ineficaz. Não conseguiu, né, não conseguiu executar porque não tem, ele não tem patrimônio. Então, veja como é sério. Eu não vou buscar me socorrer. Não, eu sempre digo que a gente tem hoje, graças a Deus, né, excelentes profissionais no mercado, e você precisa se socorrer sempre de instrução, principalmente para grandes negócios, pequeno, médio. Eu sempre digo, para pequeno, médio e grande negócio, se você quer crescer, busque auxílio, porque é um caminho para, pelo menos, né, você ter realmente indícios de prova e ter algo mais seguro, né, juridicamente falando. Sim. É isso? Então, eu agradeço a audiência, uma feliz Páscoa a todos, né? E que nós possamos nos encontrar agora, quinta-feira que vem, novamente, com mais um Café com Direito. Vamos trazer mais outro tema diferente aí para vocês que nos acompanhem. Muito obrigada. Obrigada.